Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo na área da sociologia, dos principais sociólogos, ainda com Karl Marx, numa aula mais breve, para encerrarmos esse tema com relação a Marx. Embora que nós possamos ver ainda posteriormente outros sociólogos que são importantes também na história da sociologia, certo? Como eu estou gravando essas duas aulas para as próximas 2 semanas, eu quero deixar então essa aula concluída. Vai ser bem simples, vou fazer a leitura dos slides aqui e vou deixar as atividades lá na plataforma para que vocês respondam também com relação a Max. Tudo bem? Vou colocar aqui para vocês acompanharem aí a leitura, certo? Vamos lá. Karl Marx e as lutas de classes, né? As lutas de classe. Isso que nós estamos vendo quase cotidianamente nos nossos telejornais, no nosso dia a dia, aquilo que está sendo posto no nosso cotidiano, as lutas de classe. Ou seja, uma coisa que foi pensada lá no século XIX, que foi onde nasceu, vamos dizer assim, toda essa ideia, todo esse pensamento, ela continua mais viva do que nunca nos dias atuais, certo? Mais viva do que nunca. Isso está representado em toda a nossa sociedade, os embates políticos que nós vemos aí, mesmo religiosos, como essas ideias têm influenciado, mesmo também dentro da teologia. Não é à toa que nós temos aí um pensamento chamado, aliás, não um pensamento não, uma corrente teológica chamada Teologia da Libertação, certo? Onde nós vemos realmente muitos teólogos envolvidos com esse tema, influenciados por esse pensamento marxista, né? E está aí. É uma realidade que não morreu jamais, desde quando as ideias de Marx foram implantadas, certo? Então, Marx analisou a relação dos patrões com o proletariado. Ele definiu como classe social os indivíduos que se identificam e se unem para questionar a realidade de exploração em que se inserem. Ele verificou que os conflitos entre as classes sociais são a mola que move a evolução da sociedade por meio das transformações que podem provocar. Para ele, só é possível entender as relações dos indivíduos com base nos antagonismos, nas contradições e nos conflitos entre as classes sociais. Eu não sei se vocês lembram, mas na primeira aula eu já falei sobre essa questão da relação existente entre o pensamento de Marx e a influência do pensamento de um filósofo chamado Hegel. Quer dizer, Hegel pensou justamente a história do mundo baseada naquilo que ele chamou de uma tese. Existe um pensamento que é uma tese. Contra esse pensamento surge ou emerge outro pensamento que é uma antítese, e do conflito entre a tese e a antítese surge um terceiro pensamento que é uma síntese. Ou seja, a partir dessa síntese há, vamos dizer assim, um momento de estabilidade e há uma construção no mundo. Só que no momento em que se estabiliza, essas sínteses se transformam numa tese novamente, porque fica um pensamento absoluto. E como tese, ela vai exigir uma antítese que vai surgir certamente, porque a sociedade é dinâmica, a vida é dinâmica, a história é dinâmica, não para. E aí surge novamente uma antítese que vai exigir uma nova síntese, e assim é a história da humanidade. Só que Hegel vê isso como quase como uma coisa metafísica, né? Um espírito absoluto querendo se manifestar na história. Em Marx não, Marx vê a dinâmica é a mesma, mas ele percebe isso nas relações entre as classes sociais, certo? Entre as classes detentoras do poder financeiro, do poder aquisitivo, entre as classes detentoras do poder da força do trabalho.
certo? E existe de fato um embate. Então, o que faz com que haja um movimento na sociedade, o que faz com que a coisa aconteça de fato, como Marx fez a crítica à filosofia, né? Uma das expressões mais fortes de Marx, né? A questão que ele chama da miséria da filosofia, ou seja, aquilo que a filosofia é de fracasso, está justamente porque ela pensava a coisa. Ela trazia, ela refletia a realidade do mundo só no pensamento, mas não fazia nada para mudar. E em Marx, ou com Marx, o mundo não precisa ser só pensado, não. Ele tem que ser transformado. Ele é transformado a partir da ação. Né? O sujeito tem que, de fato, agir diante das desigualdades, agir diante dos conflitos, dos embates, não aceitar a coisa passivamente. Então tem todo esse pensamento aí na filosofia de Marx. Me permitam adiantar aqui, porque eu disse que ia ser rápido e já estou começando a me demorar. Ainda sobre o tema de Karl Marx e a luta de classe, nós temos aqui que para Marx, na sociedade capitalista, os trabalhadores perderam o domínio de sua própria vida e passaram a depender do capitalista. Eu acho que nós nunca poderíamos imaginar de ver isso tão evidente nesse período de pandemia, né? Nós temos visto aí que apenas alguns meses a questão do isolamento social, a questão das quarentenas e a expectativa, né, o desespero do desespero e da fome bateu na porta de todo mundo e todo mundo vê aí que há essa grande dependência do poder aquisitivo, de tal maneira que mesmo arriscando todo mundo ser contaminado, mesmo arriscando todo mundo de alguma maneira ter alguma perda de um ente querido, né? Mas todo mundo está saindo para ir trabalhar, porque é preciso trabalhar. É preciso trabalhar, a ideia está lá fixa. É preciso produzir. É preciso produzir. Então, pessoal, a tese de Marx está sendo, cada dia que passa, né, nós podemos ver algumas de suas teses se concretizando. Claro que Marx não foi perfeito em tudo, né? Ele não é um deus, mas existe muito da crítica de que Marx fez à sociedade que de fato é válido um pensamento. Então, assim, juntamente com Friedrich Engels, ou Engels, né, mais fiel ao alemão, ele propõe uma crítica ao capitalismo e ele propõe uma crítica ao capitalismo e sugerem os dois, né, uma sociedade mais igualitária a partir do Manifesto Comunista no modelo que foi intitulado de socialismo. E aí, mais uma vez reforçando o que eu já disse, essas ideias de Marx estão aí presentes na política, né? Essa palavra comunista tem sido, de certa forma, até demonizada, embora que a gente saiba o porquê que ela tem sido demonizada, né? Porque as oportunidades que tiveram de fazer ou de implantar esse sistema, esse pensamento político no mundo, acabou em miséria mesmo, né? Como aconteceu na Rússia e alguns países que ainda hoje tentam se aproximar ou tentam desenvolver essas ideias, não conseguem sair também da miséria o seu povo. Então não colou muito bem. Mas o pensamento está aí, numa ideia de socialismo que ainda é muito forte também, inclusive nos partidos políticos que estão em nossa nação no Brasil. Obviamente que com muitos ajustes na nossa realidade, houve de fato em alguns casos um melhoramento da vida das pessoas, certo? A partir de determinadas ideias que foram implantadas e outras que não foram tão felizes, que não deram tão certo assim, mas como Marx já colocou, isso faz parte da dialética, né? Dos conflitos que são causados dentro da sociedade e algumas coisas que vão dar certo, outras que não vão dar certo. Mas o que importa aqui é nós pensarmos que esse sujeito, esse cara, esse filósofo, ele pensou uma realidade há mais ou menos há quase 2 séculos
E essa realidade ainda está muito presente nos dias atuais, e por isso o Max é nome importante para você, estudante que vai fazer o Enem, porque certamente ele vai cair alguma coisa sobre isso, ou lá na sociologia, ou lá na filosofia, né? Obviamente, a gente não sabe exatamente como vai ser esse ano. O ano passado, eu vou confessar para vocês, já vou fazer para os alunos, eu fiquei surpreso, porque o governo que está no poder hoje, né, o governo do Bolsonaro, nunca escondeu a sua insatisfação com o pensamento filosófico e com o pensamento sociológico. Ele nunca escondeu. E eu pensava de fato que o ano passado nós teríamos um Enem com a presença de filosofia e sociologia muito restrita, mas como eu já falei para vocês, das 90 questões, 12 exigiu conhecimentos de filosofia. Então foi um número muito expressivo. Eu espero ter esse ano novamente essa grata surpresa. Então é isso, pessoal. Vou fazer a atividade, disponibilizar para vocês. Espero que vocês respondam. E depois nós vamos avançar um pouco mais neste conhecimento sociológico, um conhecimento que é importante para a nossa formação, né, para a formação de cada cidadão. E vocês certamente só têm a ganhar se estiverem estudando, se estiverem pesquisando, se estiverem fazendo os exercícios. Tá bom? Eu desejo a todos um forte abraço e espero que logo tenhamos uma vacina e ainda este ano nós possamos estar nos encontrando novamente em sala de aula, pois estou com saudade de todos vocês. Um abraço.